Universo Livros. Série O Despertar da Consciência. Universo Livros orgulhosamente apresenta audiolivro Oração, a arte de acreditar. Autor Neville Goddard. Título original Prayer, The Art of Believing, 1945. Tradução Eduardo Pereira. Produção Universo Livros 2018. Oração, a arte de acreditar. A oração é a chave mestra. Uma chave pode se encaixar e abrir a porta de uma casa, mas quando ela se encaixa e abre todas as portas, ela pode merecidamente ser chamada de chave mestra, tal como, e não menos que esta chave, é a oração para todos os problemas terrenos. Capítulo 1. A Lei da Reversibilidade. Rezem pela minha alma, pois mais coisas são forjadas pela oração do que sonha este mundo. Tennyson. A oração é uma arte e requer prática. O primeiro requisito é uma imaginação controlada. Cerimônias e vãs repetições são alheias à oração. O seu exercício exige tranquilidade e paz de espírito. Por isso, não use repetições vãs, pois a oração é feita em sigilo, e aquilo que o teu pai ver em segredo lhe será dado abertamente em recompensa. As cerimônias habitualmente usadas na oração nada mais são do que meras superstições, que foram inventadas para dar um ar de solenidade à oração. Aqueles que praticam a arte da oração muitas vezes são ignorantes nas leis que a regem. Eles atribuem os resultados obtidos aos rituais e não ao espírito. A essência da oração é a fé, mas a fé deve estar permeada de entendimento para que este seja transmitido junto à oração, que por si só, a princípio, não o possui. Portanto, busque a sabedoria e, com a sua obtenção, busque o entendimento. Este livro é uma tentativa de fazer o desconhecido ser conhecido, apontando as condições nas quais as orações são atendidas, e que sem as quais não poderão ser. Ele define as condições que regem a oração em leis que simplesmente são uma generalização das nossas observações. A lei universal da reversibilidade é a base na qual estas alegações se estabelecem. O movimento mecânico causado pela fala foi descoberto muito tempo antes que, um dia, alguém sonhasse com a possibilidade de uma transformação inversa, ou seja, a reprodução da fala através do movimento mecânico, o fonógrafo. Por um longo tempo, a eletricidade foi produzida pela fricção, sem nunca se pensar que a fricção, por sua vez, poderia ser produzida pela eletricidade, o motor elétrico. Mesmo que o homem não seja bem-sucedido em reverter a transformação de uma força, ele sabe, no entanto, que todas as transformações de força são reversíveis. Se calor pode produzir movimento mecânico, então o movimento mecânico pode produzir calor. Se a eletricidade produz magnetismo, então o magnetismo também pode produzir eletricidade. Se a voz pode causar vibrações ondulatórias, então tais vibrações ondulatórias podem reproduzir a voz, e assim por diante. Causa e efeito, energia e matéria, ação e reação são iguais e conversíveis entre si. Esta lei é de suma importância, pois ela permite prever a transformação inversa, uma vez que a transformação direta seja conhecida. Se você sabe a sensação que você sentiria ao realizar seu objetivo, então, inversamente, você sabe qual objetivo realizar para sentir tal sensação. A instrução para orar, acreditando que você já possui o que você pede,
é baseada no conhecimento da lei da transformação inversa. Se a realização da sua oração produz em você um sentimento definido ou um estado de consciência, então, inversamente, esse sentimento definido ou estado de consciência irá produzir a realização da sua oração, porque todas as transformações de força são reversíveis, e por isso você sempre deve assumir o sentimento de ter o seu desejo realizado. Você deve despertar dentro de você a sensação que você é e possui aquilo que até então você desejou ser e possuir. Isto é facilmente feito ao contemplar a alegria que você sentiria caso seu objetivo fosse realizado, a tal ponto que você respire, se mova e viva na sensação da realização do seu desejo. O sentimento da realização do seu desejo, se assumido e mantido, deve objetivar o estado que o criou. Esta lei explica por que a fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, e por que ele chama as coisas que não são vistas como se fossem, e o que é invisível torna-se visível. Assuma o sentimento que o seu pedido está realizado e mantenha-se firme neste sentimento até que aquilo que você sente seja manifestado. Se um acontecimento físico pode produzir um estado psicológico, então, um estado psicológico pode produzir um acontecimento físico. Se o efeito A pode ser produzido pela causa B, então, inversamente, o efeito B pode ser produzido pela causa A. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 24. Bem, aqui encerramos este capítulo do livro. Continue a assistir o restante no próximo vídeo. Universo Livros. Série O Despertar da Consciência. Universo Livros orgulhosamente apresenta Audiolivro Oração, a Arte de Acreditar. Autor Neville Goddard. Tradução Eduardo Pereira. Segunda edição. Capítulo 2. A dualidade da mente. A dualidade da consciência deve ser um conceito claro para o homem e a base de toda a oração verdadeira. A consciência possui uma parte consciente e uma parte subconsciente. A maior parte da consciência encontra-se abaixo da esfera da consciência objetiva. O subconsciente é infinitamente maior e é a parte mais importante da consciência. Ele é a causa da ação voluntária. O subconsciente é a essência do homem, enquanto o consciente é o seu conhecimento. Eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior do que eu. O consciente e o subconsciente são um, mas o subconsciente é maior do que o consciente. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo por mim mesmo, mas o Pai que habita em mim é quem realiza suas obras. João 14, versículo 10. Eu, a consciência objetiva, por mim mesmo, não posso fazer nada, mas o Pai, o subconsciente, é quem realiza suas obras. O subconsciente é aquele que tudo sabe, aquele ao qual tudo é possível. É por ele que todas as coisas passam. É dele que todas as coisas surgem. A ele todas as coisas pertencem.
Ele é o caminho que tudo acessa. A oração é a chave que abre essa casa do tesouro. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos se não abrirei as comportas do céu e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não tereis celeiros o bastante para guardá-las. Malaquias 3, versículo 10. A oração modifica e altera completamente as nossas concepções subconscientes, e uma mudança de concepção significa uma mudança de expressão. A mente consciente raciocina analiticamente através da observação, experiência e educação. Ela, portanto, encontra dificuldades em acreditar que nos seus 5 sentidos e a sua razão analítica negam. O subconsciente raciocina dedutivamente. A sua função não é questionar se uma premissa é verdadeira ou falsa, boa ou má. Quando uma afirmação atinge o subconsciente, ele apenas procede, assumindo que ela é adequada e objetiva resultados que sejam coerentes com a premissa recebida. Esta distinção deve ser vista nitidamente por todos aqueles que querem dominar a arte da oração. A ciência da oração não poderá obter nenhum efeito até que as leis que regem a dualidade da consciência sejam compreendidas e que a importância do subconsciente seja percebida. A oração, a arte de acreditar no que é negado pelos sentidos, lida quase que inteiramente com o subconsciente. Através da oração, a impressão da realização do seu desejo é sugerida ao subconsciente, que, por sua vez, raciocinando dedutivamente, a expressará em sua natureza legítima. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João 4, versículo 4. A mente subjetiva é uma consciência difusa que anima o mundo. Ela é o espírito que dá vida. Em toda a substância existe uma única alma, a mente subjetiva. Esta mente subjetiva se estende através do tempo e de toda a criação, de maneira ininterrupta. O pensamento e o sentimento, quando fundidos em crenças, impressam modificações no subconsciente, impregnando-lhe com uma missão, a qual ele fielmente executa. A mente consciente é a responsável por originar as premissas. A mente subjetiva as desenvolve conforme as suas respectivas naturezas. Se a mente subjetiva não fosse limitada quanto ao seu poder de raciocínio e iniciativa, o homem objetivo não seria, então, o responsável por suas ações no mundo. O homem transmite as suas ideias para o subconsciente através dos seus sentimentos, e o subconsciente transmite estas ideias de uma mente para outra através da telepatia. Suas convicções internas a respeito de outras pessoas são transmitidas a elas sem o seu conhecimento, ou consentimento consciente, e se as suas convicções forem subconscientemente aceitas por elas, essas concepções influenciarão os seus comportamentos. As únicas ideias que podem ser subconscientemente rejeitadas por estas pessoas são as ideias que você tem sobre elas que elas não aceitam como verdades sobre si mesmas. Tudo que você pensa e deseja para os outros, se for subconscientemente aceito por eles, pela lei da crença que rege o raciocínio subjetivo, será fielmente expresso por eles de forma objetiva. A mente subconsciente é totalmente controlada através da sugestão. Ela aceita melhor estas sugestões quando a mente objetiva fica parcialmente subjetiva, isto é, quando seus sentidos objetivos estão reduzidos ou suspensos. Este estado parcialmente subjetivo pode ser melhor descrito como uma abstração controlada, onde a mente fica passiva, mas ainda capaz de manter a sua percepção. Isto é, ainda capaz de manter o controle da atenção. No momento quando você estiver orando, nenhum conflito pode existir em sua mente. Não se questione sobre o que você pode ou o que você não pode. Assuma o sentimento do seu desejo realizado e, pela lei universal da reversibilidade, você irá realizar o seu desejo. Bem, aqui encerramos este capítulo do livro. Continue a assistir o restante no próximo vídeo.
Universo Livros. Série O Despertar da Consciência. Universo Livros orgulhosamente apresenta Audiolivro Oração, a Arte de Acreditar. Autor, Neville Goddard. Tradução, Eduardo Pereira. Segunda edição. Capítulo 3. Fé e Imaginação. As orações não são feitas com sucesso, a menos que haja um rapport entre as mentes consciente e subconsciente do orador, e isto só pode ser feito através da fé e imaginação. Através do poder da imaginação, todos os homens, principalmente os homens de imaginação fértil, sempre recebem insights. Mesmo assim, todos os homens, especialmente os homens pobres de imaginação, estão abaixo de seu potencial. Quem nos garante que não foram nossas mães, enquanto ninavam nossos berços, que despertaram esta sutil diferença em nossas mentes? Se involuntariamente é possível plantar sugestões nas pessoas, então não há nenhuma razão para duvidar que é possível plantar sugestões em alguém de maneira intencional e de uma maneira muito mais forte. Tudo que pode ser visto, tocado, explicado e argumentado para o homem imaginativo são apenas um fim, pois ele age através da sua imaginação guiada pelas profundezas do seu ser, onde cada ideia nasce por si mesma e não por estar relacionada a algo mais. Dentro dele, não há nenhuma necessidade de se manter nos limites da razão, pois o único limite o qual ele segue é o seu instinto secreto que lhe ensina a evitar todas as sugestões que não sejam as que o levem à realização do seu desejo. Imaginação e fé são as únicas faculdades da mente necessárias para a criação de condições objetivas. A fé necessária para a realização de uma operação bem-sucedida, pela lei da consciência, é uma fé puramente subjetiva, e esta é alcançada mediante a eliminação de todas as oposições ativas por parte da mente objetiva do indivíduo. Isto depende de sua habilidade de sentir e aceitar como verdade aquilo que os seus sentidos objetivos lhe negam. Nem a passividade da pessoa, nem a sua aceitação consciente da sugestão são necessárias, pois mesmo sem o seu consentimento ou conhecimento, ela pode receber uma sugestão subjetiva da qual ela pode expressar objetivamente. É uma lei fundamental da consciência que, por telepatia, nós podemos estabelecer comunhão imediata com o outro alguém. Para estabelecer o rapport, você deve visualizar o indivíduo mentalmente. Concentre sua atenção nele e mentalmente chame-o pelo nome, como você normalmente faria para chamar a sua atenção. Imagine que ele o respondeu. Mentalmente ouça sua voz. Visualize-o interiormente, estando ele no estado que você deseja obter. Então, imagine que ele está dizendo, em um tom normal de conversa, aquilo que você desejava ouvir. Mentalmente, responda a ele. Conte-lhe a sua alegria em testemunhar a sua boa-ventura. Tendo ouvido mentalmente com todos os aspectos de realidade aquilo que você desejava ouvir, e tendo sentido prazer com esta notícia anunciada, retorne à sua consciência objetiva. Assim, a sua conversa subjetiva poderá despertar o que foi afirmado nela. Tudo o que determinares realizar dará certo, e a luz brilhará constantemente em teus caminhos. Jó 22, versículo 28. Não é a força de vontade que envia a mensagem subjetiva à sua missão, mas sim a clareza de objetivo e o sentimento de realização do estado afirmado. Quando a sua força de vontade e as suas crenças estão em conflito, as suas crenças invariavelmente o vencem. Nem pela força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6.
Não é o que você quer que você atrai. Você atrai aquilo que você acredita ser verdade. Portanto, entre no espírito destas conversas mentais e dê a elas o mesmo grau de realidade que você dá a uma conversa por telefone. Se é possível, tudo é possível para aquele que crê. Marcos 9, versículo 23. Portanto, eu vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 23. A aceitação do fim determina os meios, e nem a mais sábia das reflexões poderia elaborar meios mais eficazes do que aqueles que são determinados mediante a aceitação do fim. Mentalmente, fale com seus amigos como se os seus desejos a eles já estivessem realizados. A imaginação é o início do surgimento de todas as formas, e a fé é a substância a partir da qual elas são formadas. Através da imaginação, tanto o que está latente quanto o que está adormecido na consciência é despertado e moldado. As curas atribuídas às influências de certos medicamentos alternativos, relíquias e lugares sagrados são efeitos da imaginação e da fé. O poder curativo não está no espírito que habita neles, mas sim no espírito no qual eles são aceitos. A mente subjetiva é totalmente controlada pela sugestão. Então, seja o objeto da sua fé verdadeiro ou falso, você irá obter os mesmos resultados. Não há nada de incoerente na teoria dos medicamentos alternativos ou na reivindicação dos sacerdotes sobre as suas curas através de relíquias e lugares sagrados. Uma vez que a mente subjetiva do paciente aceita a sugestão da saúde relacionada a tais estados, e quando essas condições são atendidas, elas tendem a reestabelecer a saúde. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9, versículo 29. Tudo é possível para aquele que crê. Marcos 9, versículo 23. A confiante expectativa de um estado é o meio mais poderoso para manifestá-lo. A confiante expectativa de uma cura faz o que nenhum tratamento médico pode fazer. O fracasso sempre é devido a uma autossugestão antagônica por parte do paciente, que geralmente é resultante de uma dúvida objetiva quanto ao poder do medicamento ou da relíquia milagrosa, ou então de uma dúvida sobre a veracidade da teoria. Muitos de nós, seja por falta de sensibilidade ou por muito intelecto, ambos os quais são obstáculos no caminho da oração, não acreditamos naquilo que nossos olhos não veem. Tentar nos forçar a acreditar nos resultaria em uma dúvida ainda maior. Para evitar tais contra-sugestões, o paciente deve objetivamente desconhecer estas sugestões que são feitas a ele. O método mais eficaz para curar ou influenciar o comportamento dos outros consiste no que é conhecido como tratamento sigiloso ou tratamento passivo. Quando o indivíduo desconhece objetivamente a sugestão dada a ele, não há nenhuma possibilidade dele estabelecer uma crença antagônica. Não é necessário que o paciente saiba, objetivamente, que algo está sendo feito por ele. Com base no que se conhece sobre os processos de raciocínio subjetivo e objetivo, é melhor que o paciente não conheça objetivamente aquilo que está sendo feito por ele. Quanto mais a mente objetiva se manter alheia à sugestão, melhor a mente subjetiva executará a sua função. O indivíduo acabará subconscientemente aceitando a sugestão e achará que foi ele quem a originou, comprovando assim a verdade dita por Baruch Spinoza. Não conhecemos as causas que determinam as nossas ações. A mente subconsciente é um condutor universal que propaga os sinais do observador através de seus pensamentos e sentimentos. Os estados visíveis ou são os efeitos das vibrações internas de seu subconsciente, ou são as causas que criam as vibrações correspondentes que você sente dentro de você. Um homem disciplinado nunca permite que os estados visíveis sejam as causas, a não ser que eles despertem nele estados desejáveis de consciência. Com o conhecimento da lei da reversibilidade, o homem disciplinado transforma seu mundo ao imaginar e sentir apenas aquilo o que é amável e de boa procedência. As belas ideias que o homem desperta dentro de si não falharão em despertar as suas afinidades nos outros.
Ele sabe que o Salvador do seu mundo não virá na forma de um homem, mas na forma da manifestação que o salvará de suas dores. O Salvador do homem doente é a saúde. O Salvador do homem com fome é a comida. O Salvador do homem com sede é a água. O homem anda na companhia do Salvador quando percebe a sensação de ter o seu desejo realizado. Pela lei da reversibilidade, onde todas as transformações de força são reversíveis, a energia ou o sentimento despertado transforma-se no estado imaginado. Ele não precisa esperar 4 meses para sentir a alegria de uma colheita. Se em 4 meses essa colheita pode despertar nele um sentimento de alegria, então, inversamente, um sentimento de alegria despertado agora pode fazer com que ele transforme este estado em uma colheita daqui a 4 meses. Agora é o tempo oportuno para dar beleza às cinzas, alegria ao luto, vestes de louvor ao espírito angustiado, para que eles sejam chamados de árvores do Altíssimo, a plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Isaías 61, versículo 3. Bem, aqui encerramos este capítulo do livro. Continue a assistir o restante no próximo vídeo.